Igreja de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, meus irmãos? Boa noite a todos, satisfação imensa estar aqui para juntos nós glorificarmos a Deus. Os que trouxeram a Bíblia, por favor, abra ela comigo em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 24. E depois nós vamos retomar a leitura do versículo 35 até o versículo 43. Enquanto os irmãos vão localizando Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21, eu quero atributar a Deus a minha gratidão por essa oportunidade de estarmos aqui ministrando a sua palavra. Minha gratidão ao irmão Atlas Eduardo. Acertei, varão? Acertei? Muito obrigado pelo convite. Deus abençoe grandemente sua vida, toda a sua família. Ao pastor dessa igreja, pastor Marcos Paulo, que Deus abençoe ele e toda a sua família. Muito obrigado pela confiança, bem como sou grato à atenção de todos os irmãos aqui presentes nessa noite. Marcos capítulo 5, versículo 21 a seguir, diz assim a palavra de Deus. E retornando Jesus de barco para a outra margem, numerosa multidão, uma vez mais, se formou ao seu redor, enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostou-se aos seus pés e lhe pediu aos prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte, vem e põe as tuas mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão acompanhava, apertando-o de todos os lados. Versículo 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias e, voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: não temas, tão somente continue crendo. E ordenou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas consideradas consternadas, chorando e se lamentando em alta voz. Ao entrar na casa, lhes questionou: por que estáis em alvoroço e pranteais? A criança não morreu, mas está dormindo. E todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saíssem, chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia, e adentrou o recinto onde jazia a criança. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico: Talita cumi, que significa: filhinha, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Então Jesus lhes recomendou expressamente para que nenhuma outra pessoa viesse a saber do que havia presenciado, e mandou que dessem algo de comer à menina. Glória a Deus. Eu gostaria de falar nessa noite sobre Jairo, um homem que toda a família precisa. Jairo, um homem que toda a família precisa. O texto presente, de fato, é conhecido. Todos nós temos total ciência da história que aqui é descrita. Jesus atravessa o mar da Galileia, ou lago de Tiberíades, e vai até uma região chamada Decápolis, uma região que era formada por 10 aldeias de maioria grega. Entre essas 10 cidades está a aldeia de Gadara, onde havia um homem que tinha uma legião de demônios,
e Jesus expulsa aquela legião de demônios daquele homem, que vão para os porcos morrem e expulsam Jesus da cidade, porque acabaram tomando um prejuízo, havendo os porcos morrido. Ao sair de Gadara, Jesus vai até Cafarnaum, lugar que ele fez sua base missionária. Provavelmente Jesus morava lá na casa de Pedro, onde ele aparece em Marcos 2, operando muitos milagres. Jesus vai até Cafarnaum outra vez, e quando ele chega lá, uma grande multidão está ao seu redor, querendo ouvir a palavra, ouvir os ensinamentos e ver ele operar milagres. Se por um lado está Jesus sendo cercado pela multidão que quer ouvir a palavra e quer ver milagres, o texto vai nos apresentar um homem chamado Jairo. Esse homem era um chefe da sinagoga, alguém que tinha um poder aquisitivo e um poder popular no meio do povo muito grande, um homem de grande influência, um homem muito importante, chefe da sinagoga, responsável pelo culto, responsável por ensinar a palavra na sinagoga, por instruir o povo. É bem provável que os chefes da sinagoga moravam próximo à sinagoga. E diferente das nossas igrejas, que tem uma hora para abrir e uma hora para fechar, a sinagoga ela é aberta o tempo todo. Existe o dia oficial de culto, principalmente o sábado, mas em todo tempo a sinagoga estava aberta para quem quisesse entrar e orar, entrar e meditar nas escrituras, e Jairo era o responsável por tudo isso. Mas a Bíblia não mostra Jairo na sinagoga. A Bíblia não mostra Jairo ensinando na sinagoga, nem orando na sinagoga. A Bíblia vai mostrar Jairo como um pai que está preocupado com a sua filha. A Bíblia vai mostrar Jairo como um pai que está em casa, dando atenção à sua família no momento em que ela necessita. Porque Jairo é o homem que toda a família precisa ter, porque Jairo não permite que as funções dele no dia a dia, que o seu emprego, que a sua profissão, que as suas preocupações do dia a dia interfiram na comunhão dentro de casa, interfiram no seu papel de esposo dentro de casa, interfiram no seu papel de pai dentro de casa. Precisamos aprender com Jairo. Você é pastor na igreja, em casa você é o marido da sua esposa, você é o pai do seu filho. Você é mecânico no trabalho, em casa você é o pai do seu filho, você é o marido da sua esposa e deve estar presente como homem e como pai, não levando os problemas do seu dia a dia para casa e fazendo da sua casa uma extensão do seu trabalho. Jairo é chefe da sinagoga, tem muitas preocupações, mas está presente em casa e dando atenção a seus filhos, dando atenção à sua esposa. Não é só presente no lugar, é presente convivendo em família. Não é presente com a televisão ligada, assistindo futebol o dia todo, de time que você nem torce, só porque é futebol. Não é o dia todo em casa, mas mexendo no celular, vendo videozinho engraçado e dando risada. É presente brincando com o filho, é presente acariciando sua esposa, é presente curioso em saber como foi o dia a dia do seu filho, a semana do seu filho, da sua esposa. É 100% presente como homem e como pai. Precisamos de homens como Jairo. Jairo é chefe da sinagoga. Jairo é um homem importante. Jairo está em casa. E apesar de ser crente, apesar de ser vaso, Jairo está passando uma situação difícil. Qual é? A filha dele está enferma. E não está pouco enferma não. A filha dele está à beira da morte. É crente. Tem posição na igreja. Tem um cargo elevado. E tem bens. Porém, com tudo isso, Jairo não esteve impedido de passar por um momento difícil em sua vida. Isso não impediu Jairo de passar por um momento de adversidade em sua vida, nem em casa. Existem algumas denominações por aí
que na placa da igreja eles botam frases como: pare de sofrer, nunca mais sofra, seu sofrimento acaba hoje, seu sofrimento acaba agora. Isso é antibíblico, não está em lugar nenhum na Bíblia isso. Pelo contrário, Jesus deixou claro em João capítulo 16, versículo 32 e 33, isto vos digo, para que tenham paz em mim. No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, aleluia, porque eu venci o mundo. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 6, o apóstolo Pedro outra vez reforça, e ele ainda diz que é necessário que passemos por um pouco de provação, porque a prova da nossa fé é muito mais importante do que o ouro que é provado no fogo e é coisa perecível, mas sabei que o fim da vossa prova resultará em louvor e em honra e em glória ao nome de Jesus Cristo, nosso Deus. E o salmista, no Salmo 37, versículo 19, ele diz: muitas são as aflições do justo. São muitas, não é poucas não, são muitas as aflições do justo, mas o Senhor o livra em todas elas. Você não está sozinho, você não está abandonado. Há um Deus que cuida de você em suas provações. Jairo está passando um momento difícil. E o que é que ele vai fazer? Ele ouviu falar que Jesus está em Cafarnaum. Ele ouve falar que Jesus está próximo. Muitos milagres aconteceram na Bíblia, e nesse capítulo 5, 2 milagres aconteceram porque ouviram alguém falar de Jesus. Ouviram falar de quem? De Jesus. O que é que você está falando? O que é que está saindo da sua boca? Está gerando cura? Está gerando milagre? Está gerando vida? Ou está afastando as pessoas? Ou está distanciando as pessoas? Ou está trazendo escândalo? Lembre da menina na casa de Naamã. É muito lindo. A menina tinha muita coisa ruim para falar sobre o reino do norte. A menina tinha muita coisa ruim para falar sobre o reino do norte. Qualquer coisa ruim que ela falasse ia estar certo, porque o reino do norte estava em decadência moral, espiritual, econômica, militar, estava em crise total. Mas ela não escolheu falar os defeitos do reino do norte. Ela escolheu dizer: na minha terra tem um profeta, aleluia, que se o meu Senhor o conhecesse, seria curado. E Naamã foi curado, porque em meio a tanta coisa ruim para falar, ela escolheu falar o que tinha de bom. Na minha terra tem profeta. Então escolha falar coisas boas, escolha falar de Jesus, escolha ensinar de Jesus, e isso vai gerar milagre onde você passar. Jairo ouviu, e Jairo vai até Jesus. E aqui parece fácil. Ora, estou com um problema, eu vou até Jesus. É o homem que resolve, mas não é. Para Jairo, não é. Quem é Jairo? Chefe da sinagoga. O que Jairo faz? Ensina a Torá. Naqueles dias, os chefes da sinagoga, os principais da sinagoga, já estavam conversando, fazendo motim para tentar prenderem Jesus, matarem Jesus, crucificarem Jesus. E Jairo faz parte desse grupo, talvez não dos que queriam matar Jesus, mas ele sabe o que acontece nas reuniões ministeriais. Ele sabia que o assunto do momento entre os fariseus era como parar o tal de Jesus. O preconceito entre os fariseus era grande.
Tanto que quando Nicodemos vai ter com Jesus, é que hora? Tarde da noite, para ninguém ver que Nicodemos estava falando com Jesus. Ele não queria se expor. Nicodemos fez de tudo para falar com Jesus, para aprender com Jesus, mas sem se expor por causa do preconceito. Jairo é diferente. Jairo não está nem aí para o que vão falar. Jairo não está nem aí para o que vão dizer. Eu preciso, minha casa precisa, então eu vou até Jesus, aleluia. Jairo precisava daquele milagre, a família de Jairo contava com aquilo para manter-se bem. E falando dentro do tema nessa noite, que é sobre o cuidado do homem, independente dos preconceitos, por conta das mais informações, da falta de informação e do preconceito cultural que temos quando se fala do exame de próstata. Irmão, você precisa deste cuidado, a sua família precisa que você tenha este cuidado. Então vá e procure, se cuide, porque você precisa e a sua família também. E o que vão falar? Bobagem, ninguém paga as tuas contas. Ele foi até Jesus. Jairo correu para Cristo, para aquele que poderia de fato resolver o seu problema. Quando ele chega perante Jesus, ele se prostra diante do Mestre. Precisamos de homens como Jairo, que estejam presentes em casa. Precisamos de homem como Jairo, que permaneça firme em meio às provações. Precisamos de homens como Jairo, que não esteja ligando para opiniões alheias, mas que faça o que for necessário fazer, para que a sua família esteja bem. Precisamos de homem como Jairo, que se prostra perante Jesus, que consegue, que não tem dificuldade para se relacionar com Deus. Apesar de toda a posição que tinha e de quem era, Jairo não teve dificuldade para se render a Jesus, para se prostrar perante Ele, para buscar dele a solução para a sua dificuldade. Não há lugar mais alto para se estar do que aos pés de Cristo, aleluia. Não há lugar melhor para se estar do que aos pés de Cristo. Quem estar aos pés de Cristo pode ter certeza, viverá o milagre de Deus em sua vida. Oh glória, siga o exemplo de Jairo. Não só Jairo se prostrou perante Jesus e viveu um milagre depois, nós temos exemplo de Maria, a irmã de Lázaro. 3 vezes ela aparece na Bíblia, as 3 vezes ela se prostra perante Jesus. Ela aparece em Lucas 10, prostrada para ouvir o ensinamento. Ela aparece em João capítulo 11, prostrada orando pelo seu irmão. Ela aparece também em João 12, prostrada no culto de ação de graças, adorando e agradecendo a Jesus pelo milagre que ele operou. Então quem se prostra para ouvir a palavra, quem se prostra para buscar de Deus a solução para os seus problemas, pode ter certeza, você também vai se prostrar para agradecer pelo milagre que ele vai operar em sua vida. Jairo tem uma metodologia diferente dos demais. Qual é, Leonardo? Normalmente as pessoas pegam os enfermos e levam até Jesus. Jairo vai fazer um negócio contrário. Jairo vai pegar Jesus e vai levar Jesus para casa. Precisamos de gente como Lázaro. Precisamos de homens como Jairo, melhor dizendo, que não ficam trazendo problema para a igreja, que não vem para a igreja de forma robótica, sabe? Vestiu a roupa, veio para a igreja por vir, para ver o culto, para ouvir, para saber o que ia dar, não tinha outra programação, para a mulher não ficar de cara feia. Eu vou lá. Jairo quer pegar Jesus e levar Jesus para casa.
Jairo não quer apenas um momento. Jairo não quer apenas um milagre. Jairo quer relacionamento íntimo. Jairo quer comunhão. Jairo quer intimidade. Que nós possamos a cada dia buscar elevar o nível do nosso relacionamento com Jesus. Que a gente não se conforme em apenas vir para o culto e trazer os problemas para o culto, as dificuldades, e apresentar Jesus e dizer: Jesus opera, Jesus trabalha, Jesus me ajuda, e quando o culto acabar a gente sair do mesmo jeito. Não, que possamos sair daqui a cada dia com a certeza de que Jesus está indo conosco, de que Jesus está na nossa casa, de que Jesus permanece no nosso dia a dia. Que o culto não esteja limitado aos dias de culto da igreja, que o culto não esteja limitado a 2 horas de culto na igreja, mas que a sua vida seja um culto santo, puro e agradável a Deus. Que no seu dia a dia, onde você estiver, você seja uma igreja com CPF, com pés andando pela rua, que o culto não pare. Jairo vai levar Jesus para casa. E se Jesus está conosco, primeiro, isso mostra que ele se importa com a gente. Jesus tinha muita coisa para fazer. Tinha muita gente para atender, mas Jesus foi com Jairo. Jesus se importava com ele. Jesus se importa com você. Jesus se importa com você. Oh, aleluia. Quando você chora, você não chora sozinho. Cristo está com você. O Filho de Deus se manifestou em carne exatamente para compartilhar das nossas provações. Ele chorou, então quando você chora, ele entende. Ele sentiu dor, então quando você sente dor, ele entende. Ele teve necessidades, não tinha nem onde reclinar a sua cabeça, então quando você está em dificuldades, ele entende. Ele se importa com você. Pode chamar que ele se importa com você. Quando Jesus caminha conosco, os imprevistos da vida não frustram os planos de Deus para nós. Lá vai Jairo juntamente com Jesus. No meio do caminho, entra a mulher do fluxo de sangue na história. Olha só. Jairo tem que parar e ficar ali esperando. Todo aquele processo. Do nada Jesus grita: alguém me tocou, e para tudo. E a própria Bíblia para dar passagem para a história dela, para depois retomar a história de Jairo. E Jairo tem que parar e tem que esperar. O imprevisto aconteceu. E agora, Leonardo, deu errado. E agora Jesus não vai mais lá em casa. E agora Jesus não liga mais para mim. E agora perdi a vez. E agora será que os planos de Deus se frustraram na minha vida? Não, irmão. Jesus está com você, e os imprevistos da vida não vão frustrar os planos de Deus contigo, aleluia. Quando nós lemos a Bíblia em Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13, a Bíblia fala sobre a falibilidade dos planos do homem, e a Bíblia diz: como podeis vós dizer, amanhã viajaremos a tal cidade, compraremos, venderemos, e depois de um tempo retornaremos. Não é a vossa vida como um vapor que sobe da terra e logo se desfaz? Antes dizei, se o Senhor permitir, e se nós estivermos vivos, então faremos isso ou aquilo. O que Tiago está querendo nos dizer é: o plano do homem pode falhar, o plano do homem pode dar errado, o homem é extremamente limitado.
limitado, mas se por um lado o homem é limitado e o plano do homem pode dar errado, um rapaz chamado Jó, que viveu com Deus, que caminhou com Deus, ele disse e alguém registrou, Jó 42:2, bem sei eu, Senhor, que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser impedidos nem frustrados, aleluia. Por mais que você não compreenda a rota que Jesus está traçando para você, não desista, permaneça no caminho, porque no final o plano dele é maior e melhor. Aleluia. É importante levar Cristo conosco, viver com Cristo, caminhar com Deus. Porque se Jesus está com a gente, nós não precisamos temer as notícias ruins. Se Jesus está com você, você não precisa temer as notícias ruins. Jairo está lá, parado, esperando. Quando mensageiros chegam dizendo assim, Jairo, não incomoda mais o mestre. Tua filha morreu. Jairo podia se desesperar. E como não se desesperar? A filha morreu. Como ignorar esse fato? Ele podia sair correndo para casa como ele veio correndo até Jesus. Desesperado. Mas Jairo está com Jesus. E se eu estou com Jesus, eu não preciso me desesperar diante das notícias ruins, porque o meu Cristo tem poder, aleluia. Quando a notícia ruim chega, Jesus libera a palavra, Jairo, crê somente. Você só precisa disso, você só precisa de fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, a certeza daquilo que se espera. Tenha fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não vivemos por vista, igreja do Senhor, nós vivemos pela fé. Por mais que a circunstância diga que não, por mais que você olhe para um lado, olhe para o outro e não veja a solução, se você caminha com Jesus, tenha fé, Ele vai prover, Ele vai resolver, Ele tem a solução. Crê tão somente. Se Jesus está caminhando conosco, Ele nos mostra que é superior ao nosso problema. Quando Jesus chega na casa de Jairo, está todo mundo dizendo que a menina morreu. Jesus olha para a menina e diz assim, por que vocês estão chorando? Por que vocês estão se alvoroçando? Por que vocês estão desesperados? Para vocês, morreu. Para mim, a menina só está dormindo. Oh, aleluia. Oh, irmão, Jesus é maior do que essa dificuldade que você está enfrentando. Jesus é maior do que este problema, seja ele qual for, quer seja de ordem natural, espiritual, financeiro, familiar, pode ser enfermidade, eu não sei qual é a dificuldade que você está vivendo nesta noite, mas Jesus é maior do que ela. O que para você não tem jeito, para Jesus é coisa pequena e Ele vai resolver. O povo está chorando. Carpideiras aos prantos. Um grupinho que recebia para chorar quando alguém morria. Para fazer um teatro. E Jesus está chegando para entrar na casa de Jairo. E Jesus avista tudo aquilo. E sabe que muita gente ali que está chorando de mentira. É conversa. Eles não estão nem aí. Às vezes nem conhecia a menina. É puro engano. Jesus quer entrar. Jesus quer fazer o milagre. Mas tem uma coisa para ele poder entrar. Jairo, manda esse povo embora. Aqui está o motivo que muita gente até quer vir para a igreja, mas não quer levar Jesus para casa. Aqui está o motivo que muita gente quer trazer os problemas para Jesus resolver, mas não quer levar Jesus para casa.
é que para ele entrar e o milagre acontecer, alguma coisa tem que sair. E nem todo mundo quer desapegar do pecado. Nem todo mundo quer botar para fora aquilo que desagrada a Deus. E mais Jesus, mais uma vez, está dizendo, ele não fala para quem está fora, a pregação não é para quem não veio hoje, é para nós que estamos aqui, a começar por mim. Jesus tem poder para operar o milagre, e ele quer operar o milagre, mas para ele entrar e o milagre acontecer, o que desagrada a ele tem que sair, varre para fora o que está desagradando a Deus, o que não está alinhado com os propósitos de Deus para a sua vida. Se desfaça disso nessa noite, pode ter certeza, ele vai entrar, vai tomar o problema no braço e vai resolver, e você vai contar o testemunho de vitória, mas tem que varrer para fora. Se Jesus caminha conosco, se Jesus está conosco, podemos ter certeza que a última palavra não é a da enfermidade, a última palavra não é do credor, a última palavra não é do promotor, nem de advogado, nem de juiz. A última palavra está na mão dele, aleluia. A última palavra sai da boca dele, glória a Deus. Ele é quem determina para todo mundo, acabou para todo mundo, não tem mais jeito. De fato, a menina está morta, mas Jesus vai dizer, menina, te digo, levanta-te. E a menina teve que se levantar, porque a palavra que vale é a palavra que sai da boca de Jesus. Eu não sei o que você está ouvindo dos homens, eu não sei o que a tua mente tem te dito para tentar te auto-sabotar, mas o que importa para mim é o que Jesus falou, e se Jesus falou, ele vai fazer. Creia no que Jesus falou. Aleluia. Eu peço perdão aos teólogos, eu vou sair só um pouquinho, mas Deus sabe com quem vai falar. Tem muita gente perdendo guerra sem guerrear, com medo do que veio e do que houve. O povo de Israel estava perdendo uma guerra, pastor Marcos Paulo, sem guerrear. Como? Medo das palavras de Golias. Golias apareceu grandão, eu quero um homem para lutar contra mim, um homem, um cabra macho, só um, vem um homem lutar comigo. Ninguém apareceu. Por quê? Porque viam Golias pagando de valente, grandão, ficavam com medo do que ouviram e do que viram. Quando Davi chegou, está todo mundo desesperado. Davi chega, olha, e aí ninguém vai enfrentar ele? Não, por quê? Porque ele é grande. Não, por quê? Porque ele é matador. Agora me diz, a Bíblia diz que Golias tinha matado alguém? Não. Golias tinha dado um cascudo em alguém? Não. Ninguém viu Golias lutar. Ninguém viu Golias fazer nada. Mas está todo mundo com medo e perdendo a guerra por causa daquilo que Golias falava. Mas enquanto está todo mundo dando atenção ao que vê e ao que ouve, teve um cabra chamado Davi que disse assim, eu quero é prova. Vocês estão vendo um homem grande e valente, mas eu estou vendo só um incircunciso, aleluia, oh glória. Olhe para essa situação com olhos espirituais. Quem tem Deus é você, e se Deus está contigo, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Não tema. Se Jesus está conosco, aleluia, a última palavra é dele. É importante levar Jesus para casa e viver com Cristo, porque ele transforma as dificuldades em oportunidades. Aonde era para terminar com grande frustração, acabou acontecendo um grande milagre. Aquele povo que chorava, agora está sorrindo. Aquele povo que lamentava,
agora está cantando. Homens e mulheres caminhem com Jesus, porque Ele pode transformar todas as coisas. Ele converte o choro de tristeza em choro de alegria, a história que era para a morte em um testemunho de vitória. Você não precisa temer nem se desesperar. Para finalizar, Jesus vai deixar um ensinamento para Jairo. Jesus vai deixar um ensinamento para Jairo. Ressuscita a menina. A menina levanta, começa a andar. E Jesus disse assim: deem de comer a ela. Deem de comer a ela. O milagre eu já fiz. Agora cabe a você cuidar. O milagre eu fiz. Agora é obrigação sua alimentar. Dentro do contexto do tema dessa noite, a vida eu te dei. Uma família abençoada eu te dei. Agora cabe a você se prevenir. Cuide do milagre. Vamos falar um pouquinho mais engraçado? Tu feio desse jeito. Achou esse milagre de Deus que ninguém te queria. Essa mulher te amou, mesmo tu feinho assim. Essa mulher gostou de você. Então cuide do seu milagre, ame sua esposa e cuide de você mesmo, cuide da sua família. Você, irmã, já tinha um tempinho já encalhada e esse homem assumiu esse problema para a vida dele. Então cuide desse varão. Criança, tem tanta gente por aí, jovem, adolescente, tem tanta gente por aí sofrendo, porque nasceu em famílias cheias de problema, com gente que não entende nada de Deus, que não quer nada com Deus, com igreja, que vive uma vida de pura tormenta. E você teve o benefício de nascer e crescer em uma família cristã. Você está podendo vivenciar com pais que não se drogam, que não bebem, que vivem na casa de Deus. Então valorize isso, honre seus pais, cuidem do milagre que Deus fez na vida de vocês. Alimentem a cada dia as bênçãos de Deus na sua vida. Amém. Fique de pé, por favor.